Então, primeiramente, queria apresentar, né, o nosso centro universitário. Nós fomos fundados em 1988, com dois cursos em João Pessoa, depois transferimos o campus para Cabedelo. E, na verdade, nós somos o que pretendemos fazer, né, com a nossa missão, que é desenvolver e conectar pessoas mediante experiências educacionais transformadoras para melhorar o mundo. E por que nós fazemos isso todos os dias? Nós fazemos para que a nossa instituição seja a mais desejada da Paraíba, reconhecida por promover excelência acadêmica, soluções inovadoras e experiências memoráveis. Nossos valores, né, que caminham conosco todo dia são excelência, ética, entusiasmo, foco no aluno, criatividade, agilidade, respeito e transparência. E por que que eu quis começar com esse slide falando sobre esses nossos atributos culturais? Primeiro, porque eles nos definem como instituição. Segundo, porque eles são o legado que a gente precisa manter, então eles servem de comunicação intergeracional, né? É algo que a gente resolveu em CONSAD, a gente conversou, a gente conversa internamente dentro do Uniesp. Então, ele é a liga que faz com que todos, no nosso dia a dia, sigamos pelo mesmo caminho. Claro que tem, depois a gente vai ver que temos indicadores e tudo, mas esse é o foco, esse é a nossa alma. Então, eu quis apresentar aqui, porque eu faço questão de dizer que os resultados que a gente teve, nós permanecemos fiéis a esses valores e a esses atributos culturais, tá bom? Então, vou mostrar aqui alguns números. Como eu falei, nós fomos fundados em 1988 por um grupo de educadores. Em 2009, nós obtivemos o credenciamento para centro universitário, com nota máxima. Hoje temos mais de 8.500 alunos matriculados, sendo 91% deles no presencial. São 38 cursos de graduação. Desses cursos de graduação, 55% deles têm notas 5, conceito 5, 41% conceito 4. Então, só para deixar mais evidente, né, o nosso comprometimento com a excelência dos cursos. São mais de 50 cursos de pós-graduação, mais de 40 mil alunos já graduados, né, ao longo desses 28 anos de história. 50 mil metros quadrados de área construída em João Pessoa, na verdade, na Grande João Pessoa, como o Caio explicou, a gente começou pequenininho em João Pessoa, mas depois, como precisamos graças a Deus, aumentar o campus. Temos uma área bem grande em Cabedelo, que fica, né, bem na entrada de uma pessoa. E mais dois polos, um em Campina Grande e outro em Patos. São mais de 30 laboratórios, clínicas de ponta. Temos muita comunicação também com os hospitais regionais, com as entidades sociais, né, para dar esse suporte para os alunos. Mais de 2.000 metros quadrados de biblioteca, uma biblioteca linda, super moderna, com mais de 60 mil exemplares. Então, é uma história construída há duas gerações, né? Começou com meu pai, e são 20 anos de história que nos dão muito orgulho e nos fazem refletir sobre o que fazer depois, né? Como perenizar essa história. Como fazer para que, apesar das dificuldades e de tudo que vem, de todas as incertezas que certamente irão de vir, o que a gente poderia fazer para perenizar a nossa instituição? Então, pensamos em perenidade, pensamos em mercado, sabemos que o mercado às vezes está difícil, às vezes está fácil, às vezes está mais difícil ainda. Então, a gente não sempre tivemos essa preocupação, essa preocupação mais acentuada, a gente começou a conversar sobre isso lá em 2016. Tá? Depois eu vou colocar aqui a linha do tempo para a gente conversar, mas todas essas preocupações a gente vem levantando e solucionando ao mesmo tempo desde 2016, tá? Puxado muito pelos meus irmãos, né, com a filha Ana Cristina, e meus pais também, então sempre tivemos essa preocupação. Também com a transição para a segunda geração, né, sabemos de todos
as contra-estatísticas que tem sobre essa transição. Então, informação é poder, né? Quando a gente sabe que existe aquele risco, a gente se preocupa e a gente procura não cair naquela estatística. E, como exemplo dos riscos e das incertezas, né, tivemos aí a pandemia que não nos deixa mentir. Então, sobre isso, diante de todas essas vulnerabilidades, nossa maior preocupação era como não ficar ao sabor do vento. O que a gente pode fazer, o que a gente pode usar como bússola? Como nós vamos tomar nossas decisões? O que a gente vai fazer se um não concordar com o outro? Então, em momentos de crise e em momentos de fartura também, a gente precisa ter esse tipo de conversa já antecipadamente, porque o mercado, ele precisa de agilidade, né? A gente não pode, enfim, a gente precisa antecipar essas questões. Então, isso foi uma inquietude grande para a gente quando o Unies fez 18 anos, né? Acho que isso provocou também certa reflexão, como um filho nosso, quando completa 18 anos, a gente, né, tem outras preocupações, as preocupações mais de longo prazo, digamos. E então foi isso. Sendo que agora, em vez de. Eu vou depois contar para vocês o começo, mas eu quis dar um fast forward, né? Um spoiler, mais conhecido atualmente como spoiler. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado e depois eu volto para dizer para vocês como que a gente fez. Então, é, fiquemos com essa preocupação, né? De a gente parado lá no tempo, lá em 2016, pensando como a gente ia fazer para não cair nessa estatística. E aí eu vou mostrar os resultados agora de 2022, que, que foi quando a gente começou com a gestão do CAI, com a consultoria do CAI de governança corporativa, até 2025, e depois eu volto para contar a história desde o começo de 2016 para cá, tá bom? Então, de nossos resultados, os principais resultados de 2022 a 2025. Receita líquida, nós crescemos 22% entre 2023 e 2025. Nosso EBITDA de 2022 a 2025 cresceu 22 pontos percentuais. Nosso lucro líquido passou de de negativo, né, de prejuízo em 2022 e 2023, tivemos prejuízo, viramos em 2024, e de 2024 para 2025 tivemos 76% de aumento no lucro líquido. Então, foi muito relevante essa guinada nossa, muito poderosa. Folha docente sobre o indicador folha docente sobre receita líquida. Em 2022, nós tínhamos 52% de comprometimento. Então, da nossa receita líquida, 52% já era para pagar a folha docente. E em 2025 nós fechamos com 37%. Então, isso nos dá fôlego para reinvestir, para investir em laboratórios, para ficar mais forte, mais resistente, né, em termos de fluxo de caixa mesmo. A folha administrativa, que lá em 2022 consumia 20% da receita, caiu para 17% em 2025. E aliado a isso, nós tivemos um aumento do número de alunos, de 7.250 em 2022 para 8.280 em 2025, e agora a gente já está com mais de 8.500, como eu mostrei lá no slide, acho que uns 2 slides atrás. Mas como nós conseguimos isso? Então, agora eu vou voltar, tá? Saiu o spoiler, vamos voltar para as nossas preocupações de 2016. Então, em 2016 para 2017, nós começamos a ter essas preocupações de perenidade, de transição de uma geração para outra. Os meus irmãos, na verdade, já estavam nas empresas, eu ainda não estava, mas, assim, eu atuava de vez em quando, mas eu era auditora da Controladoria Geral da União, então eu tinha uma atuação bem esparsa. Então, nessa época, a gente começou a definir uma estruturação societária mais forte, definimos hold, definimos mecanismos de sucessão, mecanismos de administração das empresas, criamos o conselho de administração, definimos regras de transição para a segunda geração e também para a terceira geração, fizemos todo esse arcabouço contratual, né, um acordo de sócios,
para definir essas questões e já deixar certas questões resolvidas documentalmente, né? Então, ao longo de 2018 até 2021, eu entrei na empresa em 2019, então a segunda geração já estava toda na operação. Os meus pais saíram, ficaram no conselho de administração. Na verdade, eles já vinham saindo antes, mas aqui já estavam bem definido que eles ficariam só no conselho de administração, só assim, né? Apenas no conselho de administração. E tivemos participações eventuais de conselheiros externos, mas normalmente éramos só nós mesmos, os pais, e meus dois irmãos e eu, né? E o que eu notava é que a gente não tinha uma disciplina e uma metodologia que a gente se ativesse a cada reunião, então não se tinha essa constância nas reuniões de conselho. Então, em 2020, aqui está 2022, mas é porque foi no final de 2021. A gente estava procurando um conselheiro externo, né, para ajudar nessas questões, até para tirar um pouco do excesso de familiaridade, né, digamos assim. Dar um profissionalismo mais contundente, apesar de sermos todos bem profissionais, né, meus pais são professores universitários, meus irmãos também são bem da área, mas sentimos que precisávamos de um conselheiro externo, né, de ideias novas, pessoas de mercado que nos provocassem em questões que porventura estivessem passando ao largo da nossa discussão ali. Então, resolvemos contratar o Caio, da Roper, como conselheiro externo. A segunda geração completa permaneceu na gestão, a gente não teve gestão interina, contratamos a consultoria de governança corporativa do Caio, ele entrando como conselheiro externo no nosso conselho de administração. Começamos a nos reunir a cada 15 dias, isso deu um ritmo maior para o conselho, e aí o Caio também já chegou com uma metodologia mais posta, mais testada, com indicadores, com metas, né, assim, indicadores, as metas nós discutimos, mas planejamento estratégico também, definição e acompanhamento de indicadores. Então, isso aumentou a nossa disciplina, aumentou a organização, aumentou a transparência nas reuniões do conselho também, e promoveu uma melhor comunicação entre os membros, né? A gente nota que a gente conseguiu se comunicar melhor, cada um conseguiu pontuar o que realmente queria, o que era importante para cada um, e isso enriqueceu muito as discussões, enriqueceram as nossas perspectivas, as nossas empresas. E em 2020, então, isso até 2023, 2024, a gente passou as reuniões para reuniões mensais, porque já estava tão organizado que a gente também não sentia mais a necessidade de ter aquelas reuniões quinzenais. Foi o ponto de virada da maioria dos nossos indicadores. Então, veja que um trabalho que a gente começou lá em 2016 foi uma construção. Claro que a gente foi colhendo fruto ao longo dos anos, né? Mas o ponto de virada mesmo foi se dar em 2024. E claro também que tivemos uma pandemia no meio que não ajudou, mas falar da importância da resiliência e da constância e da consistência do trabalho, né? A gente não desistir, a gente saber que se o caminho é aquele, a gente precisa prosseguir. Então, tivemos ponto em 2024 para 2025, ponto de virada da maioria dos indicadores, reversão de prejuízos, reunião do conselho passaram a ser mensais e mantivemos a mesma disciplina. E como que funciona essa engrenagem, né, do conselho de administração para a minha atuação em relação à reitoria também e toda a instituição. No conselho de administração, né, que eu estou no CONSAD, nós usamos a metodologia Balanced Scorecard, né, BSC. Nós usamos de forma simplificada porque a metodologia mesmo, ela exige todo um balanceamento dos indicadores, a gente não achou necessário esse nível de comprometimento com a metodologia. Usamos de uma forma um pouco mais simplificada, mas de uma forma que
do Conselho de Administração saem objetivos, indicadores e metas. Esses objetivos, indicadores e metas eu divulgo internamente no Uniesp, né? Eu participo do CONSAD e lá eu participo como CEO do Uniesp, me reúno com a professora Érica, nossa reitora, deixo aqui já o agradecimento a ela também, que é responsável por grande parte desses resultados, e a toda a equipe. Então, eu divulgo internamente, junto com a professora Érica, os nossos objetivos, nossos indicadores, nossas metas, faço a ponte entre a IES e o CONSAD, né, indo e vindo, digamos assim, né, falo dos percalços e das vitórias do Unies para o CONSAD, e também levo as preocupações e os agradecimentos do CONSAD para o Uniesp. Sim, Presto conta. Oi, pois não, professor. eu preciso que você dê um foco no tempo aí agora. Tá certo. Então, presto conta dos resultados para o CONSAD e lá dentro do Uniesp nós usamos a metodologia OKR, que aí é uma metodologia interna que a gente também não precisa detalhar aqui, porque não vem ao caso. E aí a reitoria zela pelo cumprimento dos objetivos e faz a ponte, né, entre o meu cargo e os nossos colaboradores. Aqui eu falo um pouco de como é a metodologia. Então, nós partimos dessas 4 dimensões: dimensão de aprendizado e crescimento, né, onde nós focamos em infraestrutura, pessoas e cultura, capacidade de se adaptar, processos, clientes e financeiro, o que é só para dar uma visão geral do que a gente trata nas reuniões de conselho, como são esses indicadores que a gente define durante as reuniões, de modo que definimos os objetivos institucionais a partir daqueles indicadores lá do BSC, tá bom? Ou seja, é uma metodologia simples, mas por que que funcionou, né? E isso, ao longo do tempo, por que que isso funciona, né? Não parece, ninguém inventou a roda, reinventou, ninguém veio com soluções mirabolantes, mas funcionou porque tivemos disciplina, clareza de objetivos, né, com a indicação com as indicações que vieram do conselho, comunicação, tanto dentro do conselho quanto dentro da instituição, quando a instituição toda estava alinhada com os objetivos, com os indicadores, com as metas, e consistência. Então, esse quarteto aqui, ao longo dos anos e ao longo dos meses, acredito que seja imbatível. Então, coloquei aqui alguns livros que nos ajudaram na jornada, né? Essencialismo, que fala muito de clareza, né? De você focar no que é importante. E esses 2 livros aqui que falam sobre perenidade na empresa e como tornar uma empresa boa em excelente. Então, era isso que eu queria falar e deixar aqui uma reflexão, né? E agora, o que fazer para perenizar a sua instituição? Acho que toda instituição mais jovem ou já consolidada precisa pensar nisso. Não pode ser algo que apenas deixe solto e veja como vai se sair, e que precisa ser pensado para que não caiam nas estatísticas dessas transições, né, de segunda para terceira geração ou de primeira para segunda, empresas que morrem nessas transições. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil e estou disponível aí para perguntas. Bacana, Sandra, você arrasou, assim. Eu conheci a sua experiência de auditora no interior, de estudar uma visão É, de muita precisão, de muita lógica, né? Eu achei isso muito bacana, eu acho que isso agregou bastante o processo, então eu devo dar esse parabéns, né? E ninguém se torna auditor, são um concurso de milhares de professor passar no concurso desse, tem que tem que quebrar muita feia, né? Olha, e tem que ter um cérebro fantástico, muito bem de família obrigada. fantástica, para não passar assim, não fica pelo caminho. E tem gente que se esforça 10 anos e não consegue ter essa primeira. Parabéns.
Tá? Então, Obrigada, professor. parabéns aos teus pais. Fala, pô, professor, de parabéns para vocês dois que me mudaram. Tá? Não é só seu, não. Então, parabéns aos teus pais. Tá? Agora vamos fazer um giro pelo mapa do Brasil aqui e vamos falar. Vianney, está falhando um pouco. Eu não sei se os demais estão escutando, mas está falhando um pouco aqui a sua voz. Tá? Mas é mesmo de uma família fantástica. Eu estava com uma família do Rio Grande do Sul que migrou para o Maranhão e fizeram um trabalho fantástico e um trabalho na educação fantástico também. E uma nova questão, o que é que isso de indicadores de sustentabilidade, de qualidade da operação, de qualidade acadêmica, dado bolsas. Vai querer. Olá, Vianney. Olá, pessoal. Eu vou pegar o gancho da Sandra justamente para falar que é a mesma coisa que movimentou a gente, né? Como vai ser a nossa perenidade? Como pensar isso no futuro? Nossa estratégia foi muito parecida, porém diferente, né? Justamente em traçar onde que a gente quer chegar, por quanto tempo a gente ainda quer existir da melhor forma possível. Para contextualizar, a Unibalsas fica no sul do estado do Maranhão, né? Então estamos distante dos grandes centros. Nós somos uma região basicamente do agronegócio. Existe uma dicotomia muito grande no aspecto social, no aspecto de desenvolvimento social, que tem muita coisa ainda para desenvolver. É uma região que eu diria que ainda tem muitas dificuldades nessa área social, área de educação, acesso à saúde, e ao mesmo tempo é uma área com uma grande produção do agronegócio, então ela é rica. Mas essa riqueza financeira não traz para toda a demais sociedade. E esse também foi um dos focos da Unibalsas estar lá. Então, nós fazemos parte de um grupo de empresas e esse grupo tem o foco principal o agronegócio. A educação ela veio depois, ela veio como uma consequência. Ela veio como um objetivo de, além do meu pai ser uma pessoa muito visionária, né, e que via a questão da educação também como um negócio, não foi por motivos de negócio que a gente criou a Unibalsas. Foi pelo motivo de levar um desenvolvimento social, trazer um retorno para a sociedade. E esse foi o princípio que a gente usou para ela, fazer uma instituição de qualidade. E para ter qualidade, a gente não pensa tanto no financeiro, deixa para pensar no financeiro um pouco depois. Isso foi o que aconteceu de forma geral ao longo dos anos. Em indicadores acadêmicos, né, nós temos indicadores muito bons. Desde 2019, nós temos nota máxima no IGC, então, nota 5 no IGC. Então, nosso problema não estava na parte Renan, querido, Oi, repete para mim essa música que você cantou. Como é que é o indicador de IGC de vocês aí? nota máxima, nota 5 desde 2019. Caramba, o cara é mesmo. Vocês são de uma família mágica. Eu fico assim, encantado, por isso que eu pedi para você repetir, porque eu sei que isso é um motivo de orgulho e admiração para todo o Brasil. Desculpa ter te interrompido, vida que segue. Não, não, nem um pouco. A gente tem realmente muito orgulho de repetir isso. Pode continuar interrompendo. Bem, mas chegou num ponto em que a gente precisava repensar um pouco a parte financeira, né? Então, a gente já trabalhava com a Roper há muitos anos, né? Então, a já era velho conhecido nosso, não que as pessoas fossem velhas, mas nosso trabalho já era de uma larga experiência, né? E que a gente já tinha conseguido grandes frutos por meio dessas consultorias pontuais em áreas pontuais. Por volta ali depois da pandemia, a gente estava com uma diminuição muito grande de alunos, de ingressantes. A gente estava com o nosso equilíbrio financeiro muito negativo, estava muito ruim. A mantenedora tendo que ficar constantemente colocando dinheiro na instituição para poder ter equilíbrio, para poder pagar as contas, porque é um princípio nosso a gente não deixar as contas em abertas, né? Jamais. Mas é a mantenedora sempre custeando o desenvolvimento da Unibalsas e isso ali precisávamos, então a gente precisava chegar a um ponto de equilíbrio. Então a gente
conheceu essa gestão interina, que eu gosto muito do nome gestão compartilhada, que inclusive eu acho que é o que mais acontece, é uma gestão compartilhada. Gosto muito desse nome, Verdade. porque era o que a gente estava procurando. Mas levou um bom tempo para eu tomar a decisão, junto com os meus irmãos, e de que a gente de fato entraria nisso, né? Eh, eu, como diretor-geral, na época nós éramos faculdade, agora nós somos centro universitário, centralizador e eu com tempo lá dentro, né? Então, qual é a dificuldade do mantenedor, então, e dono e aquela pessoa que ajudou a construir isso com muito amor, com muito carinho, com muita emoção envolvida, aceitar, entregar, delegar parte disso, parte do dia a dia, parte das decisões para outras pessoas, né? É um processo dolorido, mas é um processo muito importante que seja feito, né? Nas demais empresas, a gente também estava montando os conselhos, trabalhando dessa forma para que a gente ficasse cada vez mais supervisionando as empresas, né? Eu e os meus irmãos, e que tivéssemos então as empresas que conseguissem individualmente andar por conta própria, chegar aos resultados. Então, deu certo essa escolha com a Roper, porque nós, primeiro, confiávamos na Roper. Havia uma confiança mútua da Roper com a Unibalsas e da Unibalsas com a Roper, né? Então, eu acho que esse foi um papel crucial para essa tomada de decisão. E o que levantou o alerta vermelho para nós, né? Um, a queda constante dos alunos, queda constante na captação, aumento dos custos, diminuição da receita, né? A gente estava com muita dificuldade em captar mais, fazer essa migração da captação dos alunos. Isso foi o ponto inicial, né? Então, conversando junto com a Roper, a gente esquematizou alguns pontos principais necessários para isso. Um planejamento estratégico, colaborativo com os colaboradores, em que eles pudessem se sentir parte, em que eles fossem parte dessa mudança, que eles se sentissem como uma ferramenta e que internalizasse tudo isso que era necessário que fosse internalizado, né? Não apenas colocado por cima. O nosso planejamento estratégico, então, foi muito desenvolvido e voltado para esse resultado. O resultado financeiro era muito importante, mas para chegar no resultado financeiro, tem vários trabalhos que são a base para aquilo. Desenvolvimento de pessoas, né? Mudança da cultura organizacional. Devido ao fato de nós sermos uma instituição familiar, e numa cidade pequena, existia muito a questão do apoio, né? Poucas metas e muito a pessoa, ajudar o colaborador. Claro que nós temos esse princípio e ele permanece, mas atualmente, depois dessa nossa migração, nós temos as metas que precisam ser alcançadas pelos colaboradores. Então, agora a gente consegue verificar a eficácia, a eficiência de cada departamento, né? E isso tem sido uma mudança cultural muito importante para todos nós. Corte de gastos, né? Isso foi também um processo muito detalhado, um processo muito bem elaborado para que a gente conseguisse cortar gastos, mantendo a qualidade, mantendo o mesmo nível educacional. Isso era um princípio que a gente tinha colocado que jamais poderíamos deixar de ser, né? Uma referência dentro da educação. E, e um ponto crucial também era a descentralização da figura do dono. É, enquanto eu estava lá presente, tudo vinha até mim, né? O tempo inteiro para todos os pontos. Eu já tenho um perfil centralizador, então era fácil para mim tomar todas as decisões. E isso impede que a própria equipe, isso impede que a equipe se desenvolva, impede que ela vire, líder. Então, esse afastamento foi muito necessário, né? Eu precisei também me afastar para que a nossa equipe pudesse se desenvolver. E esse trabalho com a gestão, compartilhada tem me dado muita segurança ao longo desse tempo, né? Apesar da a gente Eu continuo indo na instituição, né? Faço parte do dia a dia dos eventos que nela acontecem, né? Mas o dia a dia, as coisas que acontecem lá, isso fica muito a cargo da nossa gestora interina da Roper dentro da instituição. E que eu falo que não adianta. Hoje ela é mais Unibalsas do que Roper. Ela é reconhecida na região como Unibalsas, isso é fato.
E esse ponto é um ponto que eu trago também como um ponto de atenção. É extremamente importante que a pessoa que esteja na nossa instituição tenha o mesmo perfil que nós, né? E a Rosângela tem, né? Então, quero deixar aqui um reconhecimento para ela, Rosângela Silva, gestora interina, que hoje é a Unibalsas, que tem o mesmo perfil que nós, né? Ela tem a mesma vocação, o mesmo princípio, a mesma forma de olhar humana, mas ela trouxe a necessidade de olhar para metas, a necessidade de olhar orçamento, equilíbrio financeiro, né? E que isso tem dado resultado. E a gente percebeu que ao longo desses anos, então a gente já conseguiu um avanço muito significativo, tanto na captação de alunos, quanto também no nosso resultado financeiro. E que estamos cada vez melhorando nesse aspecto também. E temos uma reunião mensal, né, que é do conselho, junto com a Roper, para fazer o acompanhamento dos números, o acompanhamento dos indicadores financeiros, acadêmicos e todos os demais, e que isso traz muita segurança. E, eventualmente, também levamos o próprio Roper e o gestão interina para dentro do nosso conselho das demais empresas também, para apresentar para todos, né, o que está e como está sendo desenvolvidas as atividades dentro da Unibalsas. E é uma segurança muito grande que a gente tem nisso, porque não é apenas a Roper que está lá dentro, mas é a capacitação que a Roper está deixando junto com a nossa equipe. Não adianta simplesmente chegar lá e falar o que tem que ser feito, mas capacitar as pessoas também. Eu tenho pessoas muito apaixonadas, eles são excelentes profissionais, a minha equipe é maravilhosa. Então, com um pouco mais desse direcionamento, um direcionamento diferenciado voltado para resultado, um resultado financeiro, entender até onde que pode ir a parte financeira e a parte dos resultados de acadêmicos e desenvolvimento. Então, trazer essa a captação, capacitação, trazer esse olhar é extremamente importante, né? Nossos coordenadores fizeram também um plano de gestão sistêmica junto da Roper, o que isso foi muito importante porque abriu os olhos para outros detalhes, para outros pontos. Então, essa imersão, né, e essa sinergia, eu acho que isso é o que tem trazido esse nosso crescimento, esse nosso avanço. E por que que a gente continua com a Roper? Porque tem me dado e dá para os demais mantenedores uma grande segurança, uma grande confiança nos nossos indicadores e no nosso crescimento. O que nós queremos mesmo é a perenidade da Unibalsas, mantendo sempre os indicadores, mantendo ela sendo reconhecida pela forma que ela é, e a gente vê que esse resultado tem se mantido e em inúmeros pontos também tem crescido, também tem melhorado. E isso é o que deixa a gente muito tranquilo, muito seguro de que a gente fez uma escolha muito sábia e assertiva. O, como foi meu tempo, Vianney? O seu tempo não foi, o seu tempo é céu de brigadeiro, né? Seu tempo é céu de brigadeiro. Você rodou dentro da margem de tempo, muito bacana, e você está fazendo a Rosângela chorar. Ela botou uma mensagem aqui: meu chefe está me fazendo chorar à distância. E eu estou chorando por ela também, porque você participar de um processo de construção desse, chegar nesses resultados, é uma coisa que emociona todo mundo. Então, eu tenho certeza, todos os professores, alunos, você, os familiares, estão emocionando todos nós, o Brasil inteiro, que estamos te assistindo, e esse teu depoimento vai para o replay, e tem um fenômeno contemporâneo da comunicação, né? O replay do webinar da Roupa já tem mais audiência que o próprio webinar. É incrível. O replay vai para o YouTube e em mais ou menos 2 semanas ele dobra a audiência do próprio webinar e começa a superar. Então, o teu depoimento vai emocionar muita gente por muitos anos, eu tenho certeza disso. Mas chega de chorar, Vianney. Acorda, chega de chorar. Cosme, querido, agora você tem aí até 10 minutos para passar essa régua limpo. Não elogia ninguém. Eu quero palavras duras e firmes. Vai lá. Obrigado, Vianney. Bom, um abraço a todos aí que nos estão assistindo. Bom, o Renan usou a palavra que a gente mais gosta, a gente costuma chamar essa atividade que a Roupa desenvolve junto às instituições de gestão compartilhada. E nós temos aqui dois exemplos interessantes que eu chamo de nível de envolvimento da gestão compartilhada. A Uniesp, eu diria, está no nível de envolvimento 1, em que apenas atuamos no conselho. Está lá o Caio como membro do conselho.
Já a Unibalsa, nós temos o que eu chamaria o nível de envolvimento máximo, em que nós não apenas atuamos no conselho, nós atuamos na própria gestão. Então, são dois exemplos de como a gestão compartilhada funciona dentro da Roper. É uma gestão totalmente customizada de acordo com a instituição. Como é que isto funciona? Quando a instituição nos procura para conversar, a gente procura avaliar qual deve ser o nível de envolvimento da Roper no processo de gestão da instituição. Pode ser este nível que o Caio está atuando, ou o nível pode ir ganhando envolvimento cada vez mais com o apoio dos diversos consultores da Roper. Então, por exemplo, lá na Unibalsa, nós temos o apoio da consultoria da área de marketing e captação, que ajuda a traçar todo o processo de captação, de acompanhamento, com indicadores. Nós temos também consultoria acadêmica, que entra nos processos acadêmicos, nos projetos pedagógicos, no processo de regulação junto ao MEC. Temos casos em que a gente entra também com a equipe de estudo de mercados, que faz uma análise de mercado pensando no portfólio dos custos, de que maneira propor novos custos, alterar a precificação, aumentar ou não o número de alunos. Nós temos também consultores da área de recursos humanos, quando a instituição necessita olhar o pessoal, olhar seu plano de carreira, olhar sua estrutura técnico-administrativa do ponto de vista da formação de pessoal. Nós temos também da área financeira, se está precisando de uma ajuda para toda a questão financeira, inclusive quando a instituição tem dívidas, como vai tratar isso, de que maneira resolver com seus credores. Ou seja, nós temos um nível de envolvimento com a gestão compartilhada que pode ser nesse nível que está acontecendo na Uniesp, com apenas atuando no conselho, orientando, traçando indicadores, ajudando a construir os objetivos, os indicadores e as metas, como também podemos ir atuando, de acordo com a necessidade da instituição, com as equipes de consultores que vão apoiar a própria gestão da instituição. Então, não há, na gestão compartilhada, um compromisso de que a gente tenha que assumir a gestão interina, que é o nome dado a esse nível maior de envolvimento, em que a roupa está lá dentro no dia a dia, ajudando na gestão. Então, não há necessidade que nós tenhamos apenas esses dois níveis que aqui estão muito bem representados, só no conselho ou assumindo a gestão. A gente customiza esse processo de apoio à gestão. O objetivo da Roper, com os seus diversos consultores, que são especialistas nas suas diversas áreas, ajudar na gestão da instituição. Então, se a instituição já tem um grupo de gestores, ela precisa de apoio de consultores, de uma equipe que vai apoiar nesse processo de capacitação, de treinamento dos gestores, de estabelecimento de metas, indicadores. Isto é a gestão compartilhada. A gente compartilha juntos o processo de desenvolvimento da instituição. É bom porque assumimos responsabilidade juntos, né? A instituição sabe que agora está dividindo as responsabilidades. Nós dividimos o sucesso e o fracasso, né? Embora a gente só tenha, graças a Deus, soluções aí de sucesso, porque nós temos uma equipe de pessoas muito bem capacitadas nas suas diversas áreas, que tem ajudado em várias instituições do Brasil a fazer esse trabalho de cada vez mais aperfeiçoar a sua equipe, desenvolver a sua instituição, enfrentar esse mercado de educação brasileiro que, meu Deus do céu, né, Vianney? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu digo, se a gente tem dificuldade de planejar nesse Brasil, na área educacional, mais ainda, a gente não sabe qual vai ser a caixinha preta que vai abrir a caixa de Pandora, que vem lá com alguma regulamentação diferente, uma mudança Cosme, grave no mercado. Então, gente, é isso que é Cosme, o trabalho, ok? Cosme. Vianney, eu acho que é isso, acho que eu sintetizei aí. Calma, calma, Pois calma, não? calma. Eu fiz uma mentalização aqui. Você perguntou como é que seria o futuro. Aí eu liguei para Madame Minha aqui, para a Maga Patológica, liguei para o druida lá do Asterix, liguei nas esfinges. E o futuro é de um aperto na cobrança da aprendizagem, tá? Assim, muita gente pensa que o MEC enlouqueceu e está cobrando no ENAMED um desempenho mínimo dos alunos, que o MEC enlouqueceu e vai cobrar um desempenho mínimo dos alunos também na pedagogia. Não, o MEC não enlouqueceu. É uma pressão da sociedade
A pressão veio do Congresso Nacional, a pressão veio do Conselho Federal de Medicina, a pressão está vindo da sociedade para que sejam aplicados filtros qualitativos em relação à cobrança na aprendizagem. Porque nós estamos vindo aí de 22 anos dos sinais, onde os filtros qualitativos foram ficando cada vez mais tênues e compensados por insumos administrativos e de estrutura e de qualificação docente. Então, tem uma pressão da sociedade que está mudando esse jogo. Então, as instituições serão cobradas, tá, por qualquer governo, por indicadores de eficácia na aprendizagem. Então, o equilíbrio com a sustentabilidade que tem sido conquistado, ele não poderá ser dissociado de uma performance qualitativa na aprendizagem. Foi isso que eu peguei na minha mentalização aqui e devolvo a bola para você, Cosme. E, na verdade, eu concordo plenamente com você. Eu tive a satisfação de fazer parte dos primeiros processos de avaliação que iniciaram já no governo, do primeiro mandato do FHC, com o Paulo Renato, participei lá, junto das avaliações das condições de oferta quando foram criadas, e a preocupação naquele momento era, inclusive, com o lançamento do próprio Provão, que era avaliar a aprendizagem. E a gente percebe que isso a sociedade está entendendo e entendeu cada vez mais que é preciso qualidade de entrega no processo educacional. E qualidade de entrega significa o aluno ter aprendido. Aliás, esse é o papel de uma instituição de ensino superior, né? Fazer com que o aluno aprenda dentro das suas diversas áreas. Então, você lembrou bem, eu também concordo com você. Eu acho que essa é uma decisão, agora que a gente poderia usar a expressão, algo do Estado, não mais de governo, porque nasce da própria sociedade. A sociedade quer isso e qualquer governante não vai querer ir contra os desejos da própria sociedade. Seria suicídio do ponto de vista do governo. Então, eu acho que aí nisso a gestão compartilhada tem muito a ajudar, porque o nosso propósito é sempre qualidade, atuar para melhoria, seja de indicadores financeiros, porque como a gente diz, a Hope diz, é sustentabilidade com qualidade, é o nosso lema. A instituição tem que ser sustentável, ela tem que pagar suas contas sem precisar de aporte de fora, né, Renan? Outra empresa sustentando, eu costumo dizer, empresa que não dá resultado não é ética, porque ela está tirando o resultado de alguém que está trabalhando e produzindo. O correto é que cada um tire resultado daquilo que ele produz. Então, sustentabilidade com qualidade já é o próprio lema da Hope. E qualidade aqui se fala, viu, Janei? Concordo plenamente com você, qualidade se diz fundamentalmente em resultado de aprendizagem, se mede por resultado de aprendizagem. Nós temos aí dois exemplos de duas instituições que estão alcançando qualidade com sustentabilidade. Era isso. Perfeito, muito obrigado, Cosme. Agora o Caio vai fazer a seleção das perguntas e vai fazer perguntas para esses dois nossos convidados. Não tem pergunta baba-ovo, é pergunta peixeirada, tá? Combinado? Enquanto o Caio prepara as perguntas, eu vou mostrar aqui a semana que vem da Roper, como vai acontecer, para que todo mundo possa colocar na agenda já esse webinar top, fantástico que vai acontecer. Deixa eu dar o Ctrl L aqui, coloquei o Ctrl L aqui. Semana que vem nós vamos ter um webinar muito bacana que é sobre mercado. A captação do presencial subiu, ela tinha caído em janeiro, ela tinha caído em fevereiro, abriu um alerta para muita gente, mas a captação do presencial subiu e consolidou uma subida agora em março, e você vai ver esse resultado e também vai ver o desempenho do semipresencial, que é um desafio novo para todas as universidades, e vai ver também o desempenho da EAD, com quem? Com o Paulo Press, que é o nosso mago dos números, e com o Paulo Menezes, que é o nosso mago do diálogo do Indicap. E tem muitas universidades que ainda não sabem o que é o Indicap. O Indicap é um indicador já aceito pelo mercado financeiro, criado pela Roper, que como tem o IPCA para a inflação, o IGPM para a inflação ao mercado, né, você tem agora a cotação do Indicap, que é uma cotação mensal do desempenho do ingressante na graduação no Brasil. As suas faculdades não precisam mais esperar o censo de 2025, que o MEC vai divulgar em setembro de 2026. Não, você já pode consultar hoje o desempenho de mercado de 2025 e já pode consultar também o desempenho de janeiro, fevereiro e março. E aí você pode utilizar isso como seu radar para atuação no mercado. E a Roper tem essa estatística para você.
com 95% do intervalo de confiabilidade dos números em função da amostra que ela tem. Semana que vem, na quarta-feira, esse é o nosso papo aqui na Roper. A bateria de webinar da Roper, você sabe, acontece porque nós temos patrocinadores, empresas do mercado educacional que apoiam essa comunicação para você. A Liceu é o principal sistema educacional implantado nas universidades brasileiras e faculdades, tem mais de 400 operações, e ele vai desde a prospecção e enturmação até o diploma digital. O Fábio Cesp está aí no chat para explicar para você como que funciona o Liceu. Quem também está no chat é o Washington. Quem que é o Washington? Ele é o embaixador da Crédito Ficou Fácil, que é o novo financiamento estudantil privado no Brasil, simplificado, tudo online, fiadores online, para você enturmar aquele aluno com uma menor capacidade de pagamento. Na medicina, no direito, na odonto, na veterinária, nas engenharias mais caras, ele não vai mais ficar de fora, porque a Crédito Ficou Fácil vai te ajudar a enturmar esse aluno e até a renegociar com o veterano que estiver em dificuldades. O Washington está aí, e quem está aí na lista é a Fernanda Silvestre. A Fernanda é da equipe da Princípia, trabalha com o Vago, trabalha com o Diogo Fonseca. O que a Princípia faz? Ela é uma fintech especializada em receita garantida. Para você tocar o quê? O pedagógico, o administrativo, o marketing, a identidade institucional e a satisfação do aluno. Fala com a Fernanda Silvestre que ela vai explicar como que a Princípio pode ajudar você. O Cosme e o Caio foram os nossos convidados hoje aqui, eu não preciso repetir as falas que eles tiveram aí, mas agora a Roper está com inscrições abertas para o curso de gestão sistêmica, que é um curso muito pé quente. Quem faz esse curso faz carreira longa. Eu dei aula 10 anos nesse programa e hoje todo mundo que eu encontro aí nos aeroportos da vida já é mantenedor, já é reitor, é tubo, todo mundo subiu na vida, na carreira. Vai no site da Roper, faz a inscrição. Tem uma próxima turma acontecendo agora. Aqui o Caio e o Cosme de novo, eles já se apresentaram, não preciso fazer uma reapresentação deles dois aqui. E o nosso diretor comercial é o Samuel Tracy. Se você quer falar com a Roper em qualquer uma das áreas nossas, o Samuel, ele faz o primeiro atendimento. Ele vai te entender e vai trazer o melhor consultor do nosso time para dialogar com você na sequência, para fazer um diagnóstico antes de fazer qualquer proposta. Caio, querido, agora é com você para fazer pergunta difícil para esses dois convidados aí que estão. Muito bom, Vianney. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a apresentação dos dois, muito rica. Acho que quem está aqui assistindo pode ter aproveitado e quem vai assistir vai aproveitar ainda mais para refletir sobre esses pontos, né? E temos aqui o Fabrício Lazilha, um grande amigo, longa data, atua com a gente aqui, né, próximo à Roper, e ele dá os parabéns aí para a Sandra, fala dos resultados todos e faz uma pergunta que serve para os dois, na verdade, ele depois colocou que é para os dois. Um dos componentes mais fortes de uma organização é a cultura. Uma cultura forte pode deteriorar a melhor estratégia. Como foi este processo de preservar ou equilibrar a cultura da instituição ao novo formato de gestão? Sandra, se quiser falar, depois a gente passa para o Renan. Oi, Fabrício, tudo bem? Concordo totalmente, né? Tem até aquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. E nós tivemos sorte porque a cultura do Uniesp já era uma cultura muito condizente com a cultura dos fundadores, essa questão de entusiasmo, de ser uma instituição muito jovem, criativa, inovadora. A gente, na verdade, a gente como mantenedor, a gente aprendeu com a cultura que já existia no Uniesp. Então, a gente não precisou ter uma mudança de cultura, a gente teve uma mudança muito mais de processos e de processos de gestão, principalmente, do que uma mudança de cultura. Mas acredito que quando é necessário uma mudança maior de cultura, isso deve ser feito no dia a dia, principalmente pelos líderes, principalmente com ações, muito mais do que com palavras, né? Então, porque cultura é algo que se constrói no dia a dia. Por exemplo, um dos nossos valores é o foco no aluno. Então, se eu, no meu dia a dia, quando eu chego no centro universitário, eu não olho para o aluno, eu não me preocupo se o aluno está procurando alguma coisa, eu não vou lá e pergunto para ele o que que é, eu não estou tendo foco no aluno. Eu, como CEO, não estou tendo foco no aluno. Então, obviamente, uma pessoa que está aqui, um colaborador meu, também não vai ter. Então, cultura é algo que se vive, não adianta os líderes quererem impor uma cultura que não se vive, né? Então, resumindo, acho que os líderes têm que começar vivendo a cultura para depois essa cultura se espalhar
verticalmente, né? Como gravitando mesmo para baixo. Muito bom, obrigado. Obrigado, Sandra. Renan, sua contribuição aí com o processo da cultura. Eu concordo muito com a Sandra. A gente tem que viver, né, para depois aquilo ir se espalhando para os demais. A Unibalsas tem um detalhe que as pessoas, né, meus colaboradores e a gente, nós somos apaixonados pela Unibalsas. Então todo mundo ama trabalhar lá e faz muito por vocação. Isso eu acho que é o grande diferencial que nós temos. Então, quando a gente chega para mudar a cultura, é um pedaço dela, é a parte da cultura que está focado no resultado do indicador financeiro, que tá olhando para o BSC, que está olhando para alguns números e dados. Então, as pessoas têm uma paixão pela Unibalsas e eles querem conseguir mostrar isso, querem chegar a esse resultado. Então, foi muito assim natural. No momento que foi se montando todos esses indicadores que as pessoas teriam que começar a buscar e alcançar aquilo ali, todos queriam fazer parte, todos queriam entregar aquilo, né? Então foi muito natural essa melhoria e essa transformação nesse aspecto. Muito legal. Nós E eu acho temos. que também que o hábito constrói as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu não tenho, por exemplo, uma cultura de acompanhamento dos resultados que o Renan pontuou aqui. Se eu quero construir uma cultura de acompanhamento dos resultados na minha instituição, que era algo que realmente a gente não tinha, eu preciso acompanhar resultado todo dia, todo mês, toda semana. Uhum. E o hábito, ele vai acabar formando essa cultura que vai acabar se espalhando na empresa. Muito bom. Excelente. Nós temos aqui na Roper, né, duas consultoras que atuam muito na cultura. Uma delas, a Marlene, já esteve aí com o Renan, né, atuando nisso, e a construção do mapa da cultura, tudo que é feito dentro de uma consultoria na área de cultura vai fortalecendo e facilita muito isso, né? E vocês deram exemplos aí desse processo. Fernando Moreira, ex-coordenador de curso de odontologia aí da Unibalsas, ele falou que entendeu na época que ele esteve aí na frente da coordenação a importância da institucionalização de processos para garantir qualidade nas atividades acadêmicas. E aí a pergunta dele, que serve para os dois também, começando pelo Renan, é como a governança da Unibalsas tem fortalecido os cursos da saúde no sentido de qualidade, né, de atividades acadêmicas. Nossa, isso é processo, né? Processo é uma coisa que a gente fala que sempre precisa e sempre tem como melhorar isso, otimizar. Então, dentro dos trabalhos que a gente foi desenvolvendo junto com a Roper, tá, tanto na capacitação da nossa equipe para pensar em cima de melhoria de processos, organização dessas etapas, como também no desenvolvimento dos nossos colaboradores que estão na ponta para prestar atenção naquilo que está sendo feito com foco no aprendizado, com foco no aluno, para entregar aquilo máximo para os professores. Em todas as áreas, eu diria que não é só dentro dos cursos da saúde, mas isso foi melhorando em todas as áreas dentro da instituição, né? A gente conseguiu identificar inúmeros pontos, inúmeros gargalos que tinham ali, que às vezes não eram nem percebido, mas que impactavam lá na ponta. Isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Muito bom. Vianney, dá para fazer mais duas perguntas? Pergunta de 30 segundos, resposta de até 1 minuto. Então vamos lá. A Dil Moura falou o seguinte, eu vou direto ali para Sandra. Uma sábia uma vez me disse que as pessoas certas precisam estar nos lugares certos. Nos processos de melhoria que vocês implementaram em sua maior parte, foi essencial olhar e aproveitar os talentos dentro da instituição ou foi preciso buscar externamente? A Dil é um colaborador nosso muito competente, muito querido. Eu falo muito lá que a gente precisa escolher primeiro quem e depois resolver onde colocar, né? A gente precisa, e até um ensinamento que tem muito aqueles livros que eu mostrei na última página dos meus slides, que é primeiro você escolhe quem e depois onde. Então, quando a gente está precisando de gente, né? Quando a gente tá com algum processo precisando, a gente procura primeiro em casa, né? Mas é importante, e às vezes está em casa, mas está no lugar errado, né? Preciso pegar uma pessoa que tem um talento, mas na verdade ela deveria estar em outro lugar. Então é primordial que a gente escolha as pessoas certas nos lugares certos. E depois a gente resolve o quê? Porque e tem muito a ver com o que o Renan acabou de falar também, né? Você capacitar as pessoas, você
fazer com que elas sejam capazes de assumir aquele trabalho, porque às vezes a pessoa tem o perfil, mas ela só não tem uma coisa muito, né, o método, ou não tem mais o perfil, que é o mais difícil, ela já tem. Então a gente procura aproveitar de dentro de casa, é claro que às vezes a gente procura fora, mas a parte do quem a gente coloca em cada lugar é muito relevante. Muito bom, muito bom. E a última pergunta aqui para o Renan, e depois eu vou pedir para o Vianney, porque tem um recado para ele da Camila, né? Aí ele vai falar no final. Mas a sua conhecida antiga Cibele Schilter, consultora aí que atua na Unibalsas, ela pergunta o seguinte: Unibalsas completa 20 anos. O que você deixaria de mensagem, Renan, para quem está começando uma instituição em 2026? Quais os conselhos de sucesso para alcançar tantos bons índices e perenidade? Nossa, 20. Pois é, nunca tinha pensado em relação a isso, mas esse tempo todo de experiência, né, desses percalços todos, me faz pensar que a gente sempre tem que ter um olho, ao mesmo tempo que tem que manter um olho no financeiro, para o equilíbrio, para a sustentabilidade, tem que ter o coração voltado para o humano, para o aluno, né, saber que ele vai ser o grande, foco daquilo que você está fazendo. Qual o propósito da instituição que está começando? O que que você quer ser? Você quer ser lembrado pelo quê, né? A gente quer ser lembrado pela diferença que a gente faz e que a gente fez ao longo desses anos. A gente quer ser lembrado porque a gente foi capacitado, responsável por mudar a vida de uma pessoa. Às vezes ela foi a primeira pessoa a fazer uma graduação e depois toda uma família no meio daquilo ali foi impactada por aquilo. Ah, e isso é o que guiou a Unibalsas. Então, eu acho que o mais importante é saber pelo que quer ser lembrado, qual a tua teu real foco, vocação, objetivo, né? E seguir com isso. A gente seguiu dessa forma. Muito bonito. Esse, Vocês esse, viram que, ô, Vianney, a respirada que ele deu ali indica que a é, resposta veio do coração mesmo, né? Porque deu para é sentir. excelente. E isso é bonito que Bacana. todo mundo que está na Unibalsas pensa igual, sabe, Caio? Não, eu acho bacana que o aluno respira vocês, né? O aluno respira a Uniesp, o aluno respira a Unibalsas. Então, quando o corporativo introjeta a identidade e a matriz cultural e se empenha, o sorriso do porteiro é diferente, o sorriso do professor é diferente, o sorriso da CEO, da mantenedora que vai nos corredores não se esconde dos alunos, abraça os alunos, né? Então, e o alunado sente essa reciprocidade e o alunado se entrega para a aprendizagem. Antes de eu responder a Camila aqui, eu queria perguntar para a Sandra, eu perdi um Holanda no Ceará agora recentemente, o Ariosto. É teu parente? É um parente não muito próximo, mas é sim. Inclusive morava aqui Ah, perto de mim. então o professor Ariosto Holanda, ele era secretário de Ciência e Tecnologia do Isso. governo Tasso Gereissati, no Ceará, em 1987, e ele veio, 1997, e ele veio muito a Santa Catarina, né, na Universidade Federal, para que a gente ajudasse o Ceará a montar rede de telecentros para o ensino técnico. Então, todo aquele trabalho que o Ariosto fez no estado do Ceará, né, eu participei aqui de Santa Ah, não. Catarina, porque ele veio nos visitar aqui na Universidade Federal, eu coordenava a educação à distância, o laboratório, e foi aqui em Santa Catarina que o Ariosto veio buscar inspiração para criar os telecentros no Ceará. Então, a gente fez uma amizade naquela época, depois ele foi deputado federal, a gente acompanhou os mandatos dele também. Então, fica o meu abraço aí para toda a família Holanda, Ah, né, obrigada. do Ceará, pela perda do professor Ariosto. Respondendo a Camila aqui, Camila querida, você vai me fazer chorar. Você não me fez uma pergunta, você fez uma declaração de amor à Unibalsas, né? A Camila escreveu aqui, né? Vianney, a Unibalsas tem a missão de promover a educação necessária para que as pessoas possam edificar a própria vida. Isso é que é o grande barato, né? Ensinar a pescar, né? Uma missão que não é apenas sobre fazer, é sobre sentir. Né? Acredito que foi possível sentir nas palavras do Renan o quanto esse propósito guia o nosso jeito Unibalsas de ser e fazer. Foi muito significativo para o nosso time ouvir e contar um pouco da nossa história, não da história da Unibalsas. Isso é pertencimento, né? Contar a nossa história.
e da experiência com a Roper a nível nacional. Obrigado. Um beijo bem grande, Camila. E eu fico por aqui, eu encerro e eu vou passar agora 30 segundos para o tchau de cada um de vocês e depois a gente se vê no replay. Vamos fazer a ordem inversa, então, aqui. Quem começou, fala por último. Então, Caio é o primeiro a dar tchau, depois o Cosmo, depois o Renan e fechamos com Sandra. Caio. Super agradecido pela oportunidade, super agradecido, Sandra, Renan, por toda a exposição aqui, por todos que participaram. É uma honra estar perto de pessoas tão ricas, tão plenas, completas de informação e de bem-querer. Então, agradeço a oportunidade, agradeço Cosme e Vianney também. Cosmo, querido. Bom, só temos a agradecer, né? O Caio agradeceu também, quero agradecer aos que nos ouviram, que estão participando aqui, nos assistindo. Parabenizar a Sandra e o Renan pelo trabalho maravilhoso das instituições de vocês. É um exemplo para o Brasil. Acho que isso é muito importante, dar exemplo de seriedade, de compromisso, de amor ao que faz. Olha, fiquei muito feliz e emocionado pelo trabalho de vocês. Parabéns e muito obrigado por vocês continuarem assim. Continuem, nós estamos aqui para apoiá-los na Roper. Renan, querido, seus 30 segundos. Quero agradecer a oportunidade que a Roper deu para que eu pudesse falar um pouco sobre a Unibalsas. Tem muita história, tem muita coisa que a gente tem vontade de contar, mas o tempo é o nosso limite. Então, quero agradecer essa oportunidade e principalmente agradecer a minha equipe, né? Tudo que a gente consegue junto com vocês. Obrigado todo dia pela participação e pelo carinho e profissionalismo de vocês. Bacana demais a conta. Sandra, querida. Então, queria agradecer também, Caio, obrigada pelo convite da Roper, Cosme e Vianney, muito obrigada também pela oportunidade de contar um pouco do nosso trabalho. Renan, prazer te conhecer e parabéns também pelos teus resultados. E queria parabenizar também a Roper por essa sequência de webinars que são muito, muito enriquecedores, né? A minha equipe sempre assiste. E eu sou uma das que assiste depois, tá, Vianney? Porque eu fico fazendo Aí, ó. bicicleta e fico Uhum. ouvindo. Aí eu não, eu não assisto ao É, vivo, mas eu sempre assisto depois. Então, Não, é muito parabéns pela legal. iniciativa, temas muito, muito enriquecedores mesmo. Sábado à tarde é um dia que muita gente assiste, né? E eu fico recebendo WhatsApp de vários mantenedores, vários reitores, tipo assim, eu nem estou assistindo esse webinar aqui, não entendi isso aqui. Ou então isso aqui, ó, gostei disso aqui, já mandei para minha equipe, né? Ou vou mandar esse aqui para a Beth Guedes, vou mandar esse aqui para o Henrique Sartori. Então, sábado e domingo eu recebo muita mensagem de pessoas assistindo o webinar, comentando e fazendo comentários ali. Então, beijo bem grande para todos vocês. Quarta-feira que vem, Indicap é o único indicador de mercado em tempo real da captação da graduação no Brasil e a sua IES não pode ficar de fora de utilizar esse radar. É o único radar que você tem para saber se você está operando alinhado com o mercado, acima do mercado ou abaixo do mercado. Quarta-feira da semana que vem. Beijo para todo mundo, ficamos por aqui. Tchau! Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, obrigada.